E a gente vai falar sobre o Rei Pelé com o José Roberto Toreiro, ele que é escritor dos livros Uma História de Futebol, Santos, um Time dos Céus e Dicionário Santista e roteirista do documentário Pelé Eterno. Oi, Toreiro, bom dia, muito prazer aqui em recebê-lo. Oi, Pena que muito bom. nessas circunstâncias, né? Pois é, tão triste, né? Exato. Eu queria que você falasse sobre o Rei Pelé, você que é santista, enfim, escreveu também sobre o Rei Pelé, é roteirista desse documentário. Eu queria que você falasse inicialmente como é que era, né? Qual que é a passagem ou passagens que você poderia falar a respeito do Pelé que você teve assim pessoalmente em Toreiro? Olha, o que eu acho do Pelé, assim, o mais espantoso, né, é a gentileza. Ele era um homem gentil, né? Eu fiquei pensando assim, né, nas últimas horas, o que que era, por que que eu estava tão triste e tal. Claro, tem um ídolo esportivo, mas é também um homem gentil, um homem que podia ser o cara mais snob do mundo, porque provavelmente era o sujeito mais famoso e mais amado do planeta, né? Mas ele tratava todo mundo muito bem. Era uma afabilidade inacreditável. Eu lembro que quando eu fui na casa dele fazer uma das entrevistas, acho que a primeira para falar do Pelé Eterno e tal, ele fez um churrasco e ele me serviu, assim, achei aquilo, né? Pra eu que sou seu súdito, né? Eu que devia Correto. servir, cortar. Ou então, quando a gente foi mostrar o filme pro Lula, no Palácio da Alvorada, tal, os dois ficaram falando do tempo em que os dois foram engraxates, né? Foi uma conversa muito curiosa, né? Porque eram, sei lá, talvez os dois caras mais amados do país naquele momento e os dois foram engraxates. Eu fiquei pensando, poxa, estudei tanto, devia ter sido engraxate, porque alguma coisa isso ensina, né? Você ficar ali ao pé da pessoa, trabalhando no sapato e tal. E isso faz dois caras assim, né? Tão carismáticos e tão gentis, né? Mas principalmente isso. Acho que é também um Brasil que vai embora, sabe? Esse Brasil gentil do Pelé, o Pepe, que é um homem gentil, meu pai que era, meu sogro que era, né? Hoje em dia o Brasil é um lugar onde muita gente ganha vida falando mal dos outros. É um lugar estranho, né? Virou profissão você ser áspero e rude. Exato. E o Pelé é o contrário, né? Ele é o ultra gentil. Exato. E Toreiro, você está falando dessa gentileza e eu lembro de uma passagem, né? Ontem eu fiquei conversando com o Antero Greco da ESPN, a gente fez uma transmissão especial na Rádio Brasil Atual sobre a morte do Rei Pelé e o Antero Greco da ESPN, o Salim Gabriel também que você deve conhecer e ainda o Jorge Araújo, né, repórter fotográfico, 45 anos na Folha de São Paulo, a gente estava relembrando, como você falou, essas passagens, né, de bastidores, quer dizer, todo mundo conhece o grande jogador, Rei Pelé, aqueles dribles fantásticos, né? E muitas pessoas, quer dizer, muitas pessoas têm histórias, têm passagens com Pelé, porque ele atendia todo mundo, não é? Pedir um autógrafo, ele com paciência. São muitas as pessoas que têm muitas histórias com Pelé, né, Toreiro? Você sente isso, né? Dessa personagem tão emblemática da história do Era, Brasil. pois é, era inacreditável. Você saía na rua com ele e logo formavam uma multidão assim. E eu pensava, meu Deus, e agora o que fazer, né? Mas o Pelé não tinha o menor problema. Falava, interagia, respondia. Era impressionante, né? Ele nasceu celebridade, né? Ali com 16, Uhum. 17, ele já era um ícone mundial e tal. E ele dava muito bem com isso, né? Talvez uma saída dessa história de falar em terceira pessoa, separar o Pelé do Edson.
mas ele fazia isso muito bem. Na multidão ele era afável, sabe? Se livrava, ninguém se sentia ofendido, atendia todo mundo, dava autógrafo, era impressionante. Uhum. Eu pensei que ele, sabe, qualquer outra pessoa ia surtar, tem um chilique, meu Deus, tira esse pessoal daqui. Pelé não, sabia ficar ali no meio da multidão sem o menor problema, Uhum. se Incrível. alimentando daquele amor, né, em vez de ser contrário ou refratário a isso. É. E Toreiro, sabe que eu também tenho uma história, quer dizer, na história da minha família, né? Meu pai era carpinteiro, né? E contando fatos, né? E até falei ontem também na transmissão da rádio, né, com os meninos. Meu pai era carpinteiro e ele, em 1971, estava construindo a casa do Pelé na ponta da praia e que era famosa porque tinha elevador, inclusive, né? E meu Isso, pai ali na construção. E aí o que aconteceu? Meu pai sofreu um acidente na Via Anchieta de carro, faleceu. E aí a minha mãe conta, eu era muito pequenininha, mas a minha mãe conta que, enfim, a primeira pessoa que chegou no velório do meu pai foi o Pelé. O corpo nem né? estava ali e ele já estava lá, o Pelé. Quer dizer, o meu pai não era nem funcionário dele, era funcionário de uma empreiteira que trabalhava para fazer a casa dele. Quer dizer, um peão, né? Era um peão. E ele foi no velório do peão, né? Desse carpinteiro que era meu pai. Quer dizer, são histórias, né, que marcam as pessoas, né? E mostram exatamente essa humildade do Pelé, essa grandeza. E a gente coloca, e a gente vê também na história do Pelé as questões também da vida privada dele, que são polêmicas, e que como abordá-las, né? E aí o Antero ontem estava me dizendo, né, Toreiro, que ele até perguntou, ele estava no exterior, encontrou com o Pelé e tal, e perguntou, ele desligou o gravador, né, desligou as câmeras, e falou, eu posso, a gente pode conversar sobre a questão do Edinho, né, do filho que foi preso? Se você quiser, né? Quer dizer, o Antério Greco teve essa ética, né? Perguntar para ele se ele falou, pode ligar tudo, eu não me esquivo, eu falo de tudo. E aí, enfim, tem a questão, né, da filha que ele demorou para registrar como filha, a Sandra. Enfim, esses casos, né, da vida pessoal, né? Como é que você enxerga também, hein, Toreiro? Ah, é. Ele era um homem, né? Era um ser humano, tal, também errou e nem sei se qual a participação dele nesses erros, tal, né? A intensidade, eu não sei direito a entranha dessas histórias, não posso julgar. Mas uma das coisas tristes da morte do Pelé é a morte do Pelé, né? É a gente saber que ele é humano. E aí a gente também pensa na própria mortalidade, né? Se o Pelé morreu, se o nosso rei, se um semideus morreu, né? Todo mundo vai morrer também, né? Ele dá essa dimensão, volta essa dimensão humana que a gente esquece às vezes, né? É verdade. Mas não vejo problema, não. Sabe, não é Uhum, nada terrível. Acho que pais têm problemas com filhos, uhum, acontece, né? Imagina, é a relação mais dura que existe na vida, né? E você tem que saber muito bem para julgar, tem que saber os detalhes da história, né? Eu não sei, não julgo, não. exato, Mas em essência exatamente. é isso, é um cara que vai no enterro do carpinteiro dele, é um homem Uhum. gentil. Sim. E Toreiro, vamos Tem falar aqui. pecados, claro, né? A graça também é essa, né? Ele é um homem que tem seus pecados, não é um santo, né? Sim. Não, É um ser não se humano, pode né, querer Toreiro? isso dele. Ele jogava no Santos, não era um santo, né? Exatamente. Falando do Santos, que é o nosso time, né, Toreiro? Vamos falar aqui exatamente desse teu documentário, que você é roteirista, né? Pelé Eterno. Conta um pouco, né, para as pessoas ainda que não viram, que têm interesse em ver. Eu queria que você falasse um pouco dessa construção desse documentário. Ah, foi uma ideia do Aníbal Massaíni, né? Que é o diretor e produtor do filme. Aí ele me chamou porque
enfim, eu sou santista, roteirista, conhecia bem a história do Santos, já tinha feito livros sobre o Santos, tinha feito um curta chamado Uma História de Futebol, onde o Pelé, o personagem Pelé, né, ali com 8 anos, era um personagem secundário, e foi um filme que foi ao Oscar, foi nominado e tal. Então a Aníbal me chamou para fazer o roteiro. E foi uma surpresa para mim, porque, claro, trabalhei em esportes na Folha de São Paulo por uns 14 anos, por aí, conhecia bem, né, a história, tinha feito livros. Mas quando chegou a pesquisa, cheguei a ver o Pelé jogar pessoalmente e tal. Mas quando chegou a pesquisa de imagens, foi uma loucura, sabe? Porque eu recebi dezenas de horas de extratos, né? Não era jogo inteiro, nenhum jogo inteiro, era só lance. E, sei lá, 26 horas de lances geniais eu recebi. Era inacreditável. Eu tinha que parar de vez em quando para recuperar, porque você vê tanta coisa bela, tanto drible, Sim. tantas arrancadas e tal, que você até perde a noção do quanto aquilo é diferente. Então eu parava, sei lá, ia lavar a louça, quando eu voltava e via as últimas coisas, eu falei, puxa, eu não coloquei aquela cena que eu acabei de ver e é genial, ninguém faz isso hoje. Eu estou relaxando, né? Porque é um número absurdo de gols, de cenas, de dribles, de jogadas fantásticas, dessa coisa que ele fazia, né? Ele era meio atleta, um tanto guerreiro, um tanto bailarino. E você fica meio abobalhado mesmo com a quantidade de beleza e gols e objetivos que ele conquistou, né? Uhum. E se você pudesse relembrar, enfim, um desses dribles ou um dos momentos assim mais que te impactaram, qual que você escolheria assim para compartilhar conosco, Toreiro? Olha, é difícil. Mas acho que o gol de 58 é genial, o gol onde ele dá um chapéu na grande área, né? Assim, que isso, Sim, que ideia. É claro que você tem que dar uma bicuda logo, você está ali na área, né? Dá uma bicuda pro gol e sim. pronto, é o que qualquer atacante faria, né? Mas ele dá um chapéu, pega de primeira, é uma beleza absurda, né? E o drible da Copa de 70, né? Acho que aquilo é de uma genialidade, né? Você driblar sem a Quantos, bola. quantos que ele driblou mesmo? 5 ou 6 jogadores? O... Não, o que eu estou falando da Qual que Copa de foi? 70 é o drible do Mazurkiewicz, o goleiro do Uruguai, onde Ah, ele vai tá. por um Ah, lado, tá, tá, a tá. bola vai pelo Vai outro, para o ele outro, dá isso. meia volta, chega na bola e perde o gol, E né? Que foi, foi. seria, né? Depois ele faz esse gol. Depois ele Uhum. tá até no Pelé Eterno, né? Esse gol, ele vai fazer depois quando ele está jogando com amigos e tal, ele consegue fazer esse gol. Aliás, o documentário, quando o Aníbal falou Pelé Eterno, eu pensei, poxa, que título ruim, né? Fica muito assim. Pelé, Mas aí, passado o tempo, eu falei, não, é um título brilhante, né? Porque é isso que o Pelé é. Ele é um eterno e ainda tem esse trocadilho, né? Pelé é eterno. Ele é sim, gentil, né? Ele é um ser suave. Acabei dando o braço a torcer. É um título genial mesmo. Ele achou ali a essência do Pelé em dois sentidos, né? Foi um trocadilho brilhante. exato. E aqueles gols que não tinham, por exemplo, imagens, né? Vocês conseguiram, de alguma maneira, colocar nesse filme Pelé Eterno? Foi uma procura louca, né? Pelo gol da Rua Javari. No É um gol que é Juventus, né? cheio de histórias míticas, assim. Uhum. É porque ele driblou muita gente, fez o gol de cabeça no final, deu, sei lá, 5 chapéus seguidos, né? A coisa foi filmada porque tem o outro gol da partida e tal. É bem importante, a gente acabou fazendo uma animação. E também os personagens contaram como foi o gol, né? Foram as saídas que a gente achou. O que é bom, acho que isso também é um pouco da essência do Pelé, porque o Pelé ele é ao mesmo tempo muito filmado, Uhum. mas ao mesmo tempo ele é mito, né? É mítico, lendário. Há coisas sobre ele que você não prova, né? Que estão
na imaginação, como esse gol da Rua Javari. Todo mundo ouviu falar, todo mundo diz que estava nesse jogo, por sinal, né? É curioso, parece que é o jogo mais assistido da história da humanidade, porque todo mundo que você encontra fala: "Ah, eu estava lá na Rua Javari quando o Pelé fez aquele gol", e tal. É impressionante. Porque ele atingiu o imaginário das pessoas, né? Virou uma lenda também. Quer dizer, e uma lenda aprovada, porque você tem muita imagem de gols espetaculares e ao mesmo tempo tem outros não vistos, não filmados, mas dos quais você sabe a história. Então ele pegou essa mistura de tempos, né? O tempo que as coisas se espalhavam verbalmente por contar e o tempo da filmagem. Isso, acho que isso ajuda a ele a ter essa dimensão tão gigantesca, né? Que a gente não consegue nem entender direito. Agora, você viu que a família dele, né, tá pedindo para o Santos para aposentar a camisa 10, né? Como é que você viu, né, esse pedido? E também a família decidiu, né, justamente fazer o velório, enfim, o enterro depois da posse do presidente Lula, né? Então, enfim, tem essa, como você falou, né, dessa relação do Pelé com o Lula. Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre esse cuidado também até no final, né? Até no último minuto, né, Toreiro? Sobre a camisa 10 eu não sei, não tenho opinião formada não. Acho por um lado bacana, uma homenagem Uhum. gigantesca e tal. Por outro lado, também é dizer que é um nunca mais triste, né? Também não sei se ter a camisa 10 não é uma homenagem gigantesca, né? Porque é a camisa 10 do Santos. Também não Uhum. sei, não sei. Eu acho que as duas opções dá para defender bem, né? Não Certo. consigo me Uhum. decidir, não. O certo é que vai Uhum. continuar sendo a camisa mais vendida, né, da história do clube. Tenha jogador jogando com ela ou não, mas a camisa que eu tenho, as camisas que eu tenho são quase todas 10, né? Quando alguém me Claro. dá de presente é que não dá 10. Mas se eu, Erraram, erraram. se alguém, quando eu fui comprar para meu filho, claro, a gente foi atrás da 10, não tem nem dúvida. Lógico, sem dúvida. Enfim, e essa questão, né, de deixar para depois, né, esperar o Lula tomar posse. Ah, acho que é um respeito mútuo, assim, né? É, também para o Pelé receber a atenção devida, né? Ele é o brasileiro mais conhecido e mais amado de todos os tempos. Não há outro sujeito que seja tão famoso, tão querido, tão conhecido quanto Pelé. Né? Misturar ali com uma política, fazer um pouco antes, um pouco depois, parecia um erro mesmo, né? Acho que ele merece, Uhum. assim como o mundo parou para ele fazer, para ver ele fazer o milésimo gol, sabe? Foi um pênalti. Sim. Não tem essa de você perder o gol. Todo mundo vai prestar atenção. Todo mundo no estádio vai ver, né? Não vai ser um lance fortuito e tal. Acontece a mesma coisa, né? O mundo vai parar no dia 2 para ver isso, para fazer essa despedida triste e tal. Acho que foi um acerto, um respeito mútuo, assim, eles, né, a família do Pelé, pelo Lula, pela posse, pela política, e também pela figura do Pelé, para ele ter, enfim, para todo mundo poder chorar à vontade, né? Se despedir e tal. Exato. Falando em mundo, né, enfim, como você falou, reconhecido internacionalmente, eu vou colocar aqui algumas repercussões, né, para a gente depois que você comentar a respeito disso, né, porque você vai para o exterior, Pelé, Pelé, já a primeira palavra, né, que o pessoal fala é Pelé, sempre foi, né, e agora a gente está aqui com o The New York Times, né, nos Estados Unidos, que colocou o seguinte sobre o Pelé: um dos maiores jogadores de futebol e uma figura transformadora no esporte do século XX, que alcançou um nível de celebridade global que poucos atletas conheceram. Também chama o rei
de A Face Global do Futebol. The Guardian, né, no Reino Unido, uma lenda do futebol, um virtuoso brasileiro cuja habilidade cativante e capacidade atlética garantiram que ele fosse considerado universalmente como um dos maiores jogadores de futebol. A emissora inglesa Sky News disse: Pelé teve papel fundamental na indiscutivelmente maior seleção de todos os tempos do esporte, falando aí da seleção de 70, né? O Clarim Argentina: Pelé foi o grande entre os grandes, foi um símbolo supremo do futebol espetáculo e um dos membros exclusivos do Olimpo do esporte mundial. O El País da Espanha: Pelé é o jogador de futebol perfeito, um instante que, junto com jogadas e gols lendários, se cristalizou na memória coletiva com a expressão máxima de um futebol bonito, eficaz e irreverente. O Washington Post, Estados Unidos, falou do Pelé: rápido, ágil, hábil, com os dois pés e cabeceando como um laser. O jornal também falou a respeito, né, da influência do rei fora das quatro linhas, né? E parece que, e foi verdade, né, Toreiro? O cessar-fogo de 48 horas em pelo menos uma guerra civil. Não é isso? Quer dizer, isso também é um marco, quer dizer, o Pelé traz a paz, né? Ele traz a paz com o futebol dele, trazia, mas traz porque fica eterno, como também você bem falou, e o seu documentário também expressa isso, Pelé eterno. O Le Monde também, falando simplesmente o rei, com todos os seus atributos, a sua coroa nunca foi disputada nem por Cruyff, Platini, Maradona, Zidane, Messi ou Cristiano Ronaldo. Enfim, coloquei aqui todas essas, tem muito mais, mas algumas para a gente ver a dimensão, né, da popularidade, do carinho, do respeito que Pelé tem pelo mundo, né, que o mundo tem pelo Pelé, né, Toreiro? E é um motivo de orgulho para nós brasileiros, né? É um motivo tremendo, né? Acho que ele. Não sei se tem outra pessoa que fez tão bem a imagem do Brasil quanto o Pelé, né? É um embaixador total, com habilidade, com a gentileza, com, sei lá, o sorriso, que era um cara feliz, lindo, né? Acho que é meio insuperável, né? E tem esse nome, enquanto estava lendo, né? Você repetiu várias vezes o nome Uhum, Pelé. Eu comecei a uhum, pensar, assim, nunca tinha pensado no nome dele. Primeiro porque é um nome inventado, não existe a palavra Pelé. O nome, ao que parece, veio. sim. Tinha um amigo do Dondinho, o pai do Pelé, chamado Bilé, porque ele cuidava de coisa de poste, onde existe um objeto chamado Bilé. Existia. E aí, esse cara que era goleiro era ídolo do Pelé pequenininho. E quando ele defendia, ele falava assim: vai Bilé, pegou Bilé. O pessoal escutou mal, escutou Pelé e alguns começaram a chamar ele assim. A molecada começou a chamar ele de Pelé. Que é uma palavra linda, né? Muito pequena, é, muito curta, bela, tem pé dentro dela, tem ele dentro dela, né? E tem Sim. essa sonoridade que não é rascante, né? É lindo, é o nome perfeito, né? Que acabou sendo inventado para ele, né? Gente que inventa o seu próprio nome, como sei lá, Biolor Fernandes, Uhum. sempre tem algo de diferente, né? Exato. Agora, como é que a gente pode ver seu filme? Eu estava vendo aqui que muitos canais, né, estão exatamente colocando, né, em sua programação vários documentários, inclusive esse que você roteirizou. Enfim, as pessoas estão podendo ver, né, mais. Hoje, recentemente, inclusive, eu vi, né, no Netflix também o documentário do Pelé. Mas fala do seu aí, onde é que a gente pode ver, onde é que os ouvintes, internautas poderão ver? Uma história de futebol certamente está pirateado no YouTube de monte. Então dá para ver fácil. É um filme muito bonito do Paulo Macchilini. Eu fiz o roteiro junto com o Maurício Arruda, um amigo meu, São Paulino. Então deve ser bem fácil de ver. É um filme bonito. O Pelé chorou quando viu, né? O que não é novidade, porque era um homem que chorava. Olha só, que, né? Meu pai, que era mineiro, não chorava, né? Ou tentava, sabe? O Uhum. Pelé era um cara que chorava. Olha que
coisa, né? De Incrível. certa forma, ele é um símbolo da masculinidade máxima, né? Porque o futebol é meio sinônimo de masculinidade e ninguém é tão sinônimo de futebol quanto o Pelé. E era um chorão, se emocionava fácil, aquele do tipo que chorava com comercial de manteiga, né? Ele viu o curta, gostou muito, chorou, tal, né? Depois o curta virou um livro chamado Uma História de Futebol, que ele leu, gostou, eu dei alguns para ele. Mas é fácil de ver, é fácil de ver. Eu vi, hoje na minha timeline tem alguém que me marcou e já estava lá uma, um pirata, tal, para ver, acho que vale a pena. É um filme que conta a infância dele, quando ele era Uhum. Dico, né? Não Pelé ainda. Ele vai virando Pelé na infância. Quando chega no Santos, ele vira gasolina, porque ele corria tanto, era tão Veloz. xispento, que começaram a chamar ele de gasolina. Mas aí acabou pegando o Pelé mesmo, que era um apelido de infância. Que legal. Bom, e aqui a gente encerrando a nossa conversa, Toreiro, tem aqui o que o Lula escreveu, né? Também falou sobre o Pelé. Ele falou que poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe, poucos brasileiros, enfim, por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatro cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica Pelé, essa que você acabou de explicar como é que Ah, surgiu. E ele disse que eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram. Eu vi o Pelé jogar ao vivo no Pacaembu e Morumbi. Jogar não, eu vi o Pelé dar show, porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial que muitas vezes acabava em gol. Portanto, está aí, enfim, toda a repercussão. E ainda ele disse: Pelé nos deixou hoje, foi fazer tabelinha no céu com Coutinho, seu grande parceiro no Santos. Tem agora a companhia de tantos craques eternos, Didi, Garrincha, Newton Santos, Sócrates, Maradona. Deixou uma certeza: nunca houve uma camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé. E com esse agradecimento do Lula ao Pelé, a gente encerra aqui a nossa conversa e eu agradeço você imensamente por ter aceito aqui o nosso convite para esse bate-papo aqui no Jornal Brasil Atual, viu, Toreiro? Um beijo para você, viu? E parabéns por sua trajetória também e com tanto conhecimento, com tanta história aí do Pelé que você sabe, que você conhece e que a gente pode ler seus livros e também ver os filmes aí que você também participou sobre o Pelé. Muito obrigada, viu, Toreiro? obrigado. Foi bom falar sobre o Pelé. Até a próxima. Até a próxima. A gente conversou aqui com o José Roberto Toreiro, escritor dos livros Uma História de Futebol, Santos, um Time dos Céus, Dicionário Santista e roteirista do documentário Pelé Eterno. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.